Pessoal, isso que eu vou estar fazendo agora com o Del, na verdade, é uma adaptação de um instrumento que a gente utiliza na clínica, tá? Para avaliação de memória. E aí, Del, eu quero que você preste bastante atenção, tá? Porque eu vou te falar uma lista de palavras, tudo bem? E aí, quando eu concluir, eu gostaria que você repetisse para mim o maior número de palavras que você pudesse, né? Independentemente da ordem, ok? Eu vou dizer uma longa lista de palavras e aí você vai falar para mim quando eu concluir as palavras que você lembrar. Tudo bem? Pessoal, vocês podem fazer isso também mentalmente, tá? Mesmo que vocês não estejam aqui com o áudio ligado, a câmera ligada, vocês podem fazer isso mentalmente com vocês aí. Tudo bem? Então vamos lá. Coelho, relógio, mamute, estante, camelo, óculos, sofá, touro, pulseira, mesa, painel, tigre, cama, chapéu, colar. Por gentileza, Del, repete para mim as palavras se lembrar. Óculos, tigre, sofá, mesa, chapéu, nossa. Só lembro isso. Ok. Mais uma vez, tá? Eu vou repetir essas palavras. Quando eu concluir, se repete para mim o maior número de palavras. Relógio também. Então, agora tá faltando. Tá, pode falar tudo. Inclusive as que você já disse também. Tá bom? Tá. Lembra mais de alguma? Não. Não? Ok. Então, vou repetir mais uma vez. Tudo bem? Pessoal, por gentileza, se quiserem fazer, podem fazer também mentalmente. Coelho, relógio, mamute, estante, camelo, óculos, sofá, touro, pulseira, mesa, painel, tigre, cama, chapéu, colar. Pode falar? Sim, por gentileza. Mesa, painel, cama, tigre, colar, se eu não falei, relógio, óculos, cama, mamute, tigre, só, não lembro mais. Eu falei bem aleatório. Agora eu vou te falar uma outra lista de palavras, tá, Del? Quando eu concluir, por gentileza, repete essa outra lista de palavras para mim da mesma forma, o maior número de palavras que você conseguir recordar dessa lista. Tudo bem? Tudo bem? Macaco, brinco, cadeira, aparador, elefante, perfume, cachorro, boca, pipoca, quadro, berço, livro, casa, cavalo, armário. Macaco, brinco, ai, gente. Nossa. Macaco, brinco, armário. Que isso? Tem uma segunda chance? Mais alguma? Por favor. Sim. Mais alguma palavra? Não lembro. Ok. Eu vou pedir, por gentileza, agora que você desligue sua câmera e seu microfone. Tá? E eu vou passar a palavra para a Heloísa. Daqui a pouco a gente retoma com essa atividade. Tá bom? Então, boa tarde, pessoal, a todos. Desde já agradeço imensamente a presença online de vocês, certo? Agradecer imensamente o convite feito pelo PPGNEC para participar da Semana do Cérebro, por intermédio da Lídia. Parabéns, Lídia, pela palestra. E a todos os mestrandos e doutorandos envolvidos na Semana do Cérebro. Parabéns a todos.
Então, eu sou Heloísa, eu iniciei minha graduação em psicologia em 2014 e a concluí em 2019. Durante esse processo, eu fiz várias atividades, fui monitora da disciplina Processos Psicológicos Básicos 1, e aí, em 2016, eu tive a honra de participar do Serviço de Neuropsicologia do Envelhecimento, de 2016 a 2019, juntamente com o Iago e outros alunos de graduação, mestrado e doutorado. Inclusive, eu mando um abraço para, se tiver algum aí assistindo a palestra. E aí, nesse serviço, nós atendemos mais de 500 idosos. Então, foi um serviço muito rico, que eu pude associar teoria, prática, dentre outras coisas. Além disso, eu fui bolsista de iniciação científica de 2 projetos, o que enriqueceu a minha prática. E aí, em 2019, eu tive a felicidade de ser aprovada no mestrado de Neurociência Cognitiva e Comportamento. Então, para estimular um pouquinho a memória de vocês, e vocês podem aí discutir no chat, certo? O que eu lembro das palestras anteriores? O que é que foi interessante para você? O que foi que lhe chamou a atenção? Quando foi a última vez que eu estive na Universidade Federal da Paraíba, ou na sua universidade? A minha última vez foi em março, antes desse caos acontecer. Quando, onde e como foi o período de isolamento social? Então, diante de tantos acontecimentos, mas teve algo bom, você ficou com sua família, ficou com seus parentes mais próximos. Como é que foi esse período para você? E essa outra aqui, onde você estava no 7-1 para a Alemanha versus Brasil? Eu aposto que ninguém esqueceu aquele dia. Inclusive, eu estava fazendo um relatório e foi só a ladeira. Sim, Elo, mas você está falando de memória. Mas o que é a memória? Então, a definição que abarca a memória é a capacidade de codificar, de armazenar e recuperar informações. Por exemplo, eu estou aqui agora, eu estou recuperando algumas informações para vocês. E aí, destrinchando alguns conceitos da memória, o que é codificação? Codificação é o momento que eu entro em contato com a informação física e, por meio da transdução, ela se torna uma representação mental armazenada. Essa informação física, nós podemos ter acesso pela visão, pelo olfato, pela audição, e dentre outros, certo? Ou seja, o contato inicial com as informações. Outra nomenclatura crucial para entender a memória é o armazenamento, que compreende a formação de um engrama ou traço amnésico, certo? E aí, evocação. O que eu estou fazendo aqui com vocês agora, eu estou evocando algumas informações sobre a memória, tá? Então, é o processo pelo qual as informações anteriormente armazenadas, você pode resgatar a consciência. Então, agora, eu estou tendo consciência do que eu estou apresentando para vocês. E como é que pode ser essa evocação? Ela pode ser uma evocação livre, por exemplo, se eu estivesse apresentando aqui para vocês sem a ajuda de slide. Então, eu estaria tendo acesso a essas informações, mas nós sabemos que essa evocação livre é bem mais complicada, como a de reconhecimento. Por exemplo, Iago fez agora esse teste de palavras. Então, se ele falar algumas palavras para o voluntário depois e pedir para ele reconhecer se essa palavra estava ou não na lista. É um exemplo de evocação por reconhecimento, certo? E outro tipo de invocação é com dicas. Por exemplo, se o Iago diz ao voluntário, uma das palavras na lista era um animal de 4 patas. Então, ele está dando umas dicas para facilitar essa evocação. Então, Tyler, memória é codificação, é armazenamento, é recuperação. Então, nós somos isso. E aí, eu fiz uma pequena enquete no meu Insta e tive respostas maravilhosas, tanto de sim como de não.
Nossa, problema aqui, ficou mesmo na frente. Não estou conseguindo ver. Iago, tu pode ler para mim, por favor? Porque está mesmo aqui em cima. Sim, sim. Então vamos lá. O primeiro participante diz o seguinte: não, o que não lembramos também causa efeitos na nossa vida. Nossos primeiros dias de vida foram esquecidos, mas a maneira que eles aconteceram influenciaram na nossa relação com o mundo. E pensando em um efeito dominó, aquelas relações acabam por ter efeitos até hoje. Então, olha que magnífica essa resposta. Dando spoiler, esse meu amigo, ele curte muito a psicanálise. Então, para ele, esse processamento inconsciente afeta muito as nossas vidas. Pode dar outra, por gentileza, Iago? Sim. Não, porque a nossa memória nos engana. Muitas das nossas memórias, na verdade, têm a ver com o nosso sentimento, com a nossa imaginação. A memória não é uma coisa tão segura às nossas lembranças. Já essa pessoa aí já incluiu a memória a outros processamentos, como a emoção, como o pensamento. Ainda está aqui na frente. Sim, acho que é devido às memórias do que vivemos e o que trazemos para o consciente. Isso também é bem interessante. E uma outra resposta foi que sim, porque a nossa lembrança é o nosso diário. E a memória é como se fosse um diário. Nós não anotamos tudo num diário, até porque muita coisa da nossa vida nós esquecemos. E outras cruciais, outras importantes, nós, pelo menos, tentamos armazenar. Então, aí, também eu quero que vocês coloquem no chat aí. Vocês acham que nós temos um centro da memória? Ou vocês acham que não? Que é uma coisa mais aleatória? Vocês acham, na verdade, que existe um centro no nosso cérebro específico para esses processos de armazenamento, de evocação, ou se isso se distribui pelo nosso córtex, de uma forma mais geral? Um sistema de redes integrados, trabalhando para a evocação, para o armazenamento, para a codificação da informação. Será que existe esse centro ou não? E aí vocês podem até colocar estruturas que vocês conheçam que estejam envolvidas nesse centro da memória, ou não, certo? Então, em 1953, esse cirurgião William, ele quase descobriu o centro da memória. Como é que foi isso? Por meio do paciente HM. E quem foi esse paciente? O HM, ele tinha graves crises de epilepsia, e ele era bem jovem ainda. Então, esse cirurgião, ele propôs fazer a remoção do hipocampo do HM, certo? E o que aconteceu depois dessa cirurgia? O paciente HM, ele se recuperou das crises epilépticas, mas aí aconteceram outros distúrbios. O paciente HM, ele passou a viver em um presente constante. Imaginem que vocês fossem uma paciente HM. Eu estaria falando aqui para vocês agora, e depois de alguns minutos, vocês não lembrariam mais do que eu estou falando agora. Olha que terrível. E, além disso, ele teve amnésia retrógrada. Ele esqueceu alguns acontecimentos que haviam acontecido há 3 anos após essa cirurgia. Um pouquinho mais do paciente HM, por exemplo, todo dia a enfermeira tinha que se apresentar novamente para ele, porque ele não era capaz de formar novas memórias. Eu lembro como hoje que eu paguei uma disciplina com o professor Flávio Barbosa, atual coordenador do PPGNEC, toda segunda de 7 às 8 horas da noite, e aí eu tive a honra dele me apresentar o paciente HM, que até então eu não conhecia. Outro detalhe também que mais de 100 profissionais ficaram investigando o HM, visto que foi um estudo de caso muito interessante, e aí também perceberam uma dissociação das outras habilidades cognitivas. Por quê? O paciente HM, ele continuou mantendo a memória autobiográfica ainda, ou seja, conhecimentos pessoais da vida dele, como familiares, dentre outras coisas. Outra coisa também que ele continuou foi com a memória semântica, ou seja,
ele manteve o conhecimento dos objetos, significados das coisas, além de continuar aprendendo outras habilidades, como desenhar. Eu lembro que até uma menina fez uma pergunta a Lídia sobre desenho. Ele aprendeu o desenho de uma estrela e aprendeu a andar de bicicleta também, dentre outras atividades. E aí, só para complementar, teve um estudo também em 1997 que analisaram crianças que, após o parto e tiveram lesões no hipocampo, continuaram tendo memórias semânticas. Então, foi justamente isso, a dissociação. Pessoas tinham lesões em algumas memórias, mas em outros domínios cognitivos, em outros tipos de memórias, eles continuavam normais, certo? Então, foi um achado muito interessante no século XX, até por avanços da medicina, estudos de casos, técnicas de imageamento que foram surgindo, então facilitou muito essas pesquisas. Elô, Oi. é uma pena que você passou esse segundo slide, que eu ia perguntar para a galera se sabiam a estrutura que está em destaque aí, em vermelho. Calma. Aqui? Não. Essa daí. Tá. Mas aí você já havia passado o slide, então apareceu. Tá aparecendo? Pode passar. Tá. Então, com esses estudos de casos, dentre outros, além do HM, os pesquisadores descobriram que o hipocampo é uma estrutura básica para a aquisição de nova informação, mas não é imprescindível para a evocação de uma informação muito consolidada. Ou seja, com o passar do tempo, as nossas memórias vão se tornando mais corticais e vão se tornando independentes do hipocampo. Então, aqui está o nosso cavalo marinho, como é conhecido. Aqui é a cabeça do hipocampo, aqui o corpo e aqui a cauda. Gente, para falar a verdade, o hipocampo é uma estrutura muito complexa, que precisaria uma outra palestra para falar só dele, porque ele recebe inúmeras aferências e faz várias referências, porque todas essas estruturas estão envolvidas, dentre outras. Certo? Então, quem tiver interesse aí e quiser pesquisar sobre o hipocampo, vai ter muita coisa. Tá, então, a partir dos estudos de casos, das pesquisas, então foram descobrindo diferentes tipos de memória. Por exemplo, a memória de curto prazo. Ela refere-se à evocação imediata do material apresentado ou durante uma exposição ininterrupta. E aí, para a maioria dos autores, essa memória pode durar de segundos a minutos, certo? Por outro lado, temos a memória de longo prazo, que refere-se à evocação de informação após o intervalo em que o sujeito concentra sua atenção em outra tarefa. Então, só aqui para ressaltar que todos os tipos de memória, ela vai precisar dos processos atencionais, porque sem a nossa atenção, sem o nosso foco, nós não podemos memorizar. E aqui um outro tipo de memória é a memória sensorial, que comporta um sistema de registro sensorial com a duração de milissegundos. Por exemplo, eu estou bem distraída e eu sinto um perfume de um contatinho, por exemplo. Então, por um instante, senti o seu perfume e me alegrei. Então, acho que todo mundo já passou por essa situação de ter um estímulo bem rápido que desperta alguma memória juntamente com suas emoções. Por isso que é crucial entender a memória integrada com vários processos cognitivos e não isolada. E aí, um modelo proposto por esse autor, que é muito conhecido e aplicado por nós, psicólogos, na nossa prática clínica, certo? É o de memória de longa duração, que é dividida em duas partes. Memória declarativa, também conhecida como memória explícita, que ela é associada ao hipocampo,
por sua vez, ela se divide em memória semântica, que, como eu já tinha falado, é a memória responsável pelo significado que damos às coisas, por tudo à nossa volta, anos, estações do ano, o que é um lápis, o que é uma caneta. E a memória episódica, que é relacionada aos episódios, como o próprio nome fala, e aos eventos da nossa vida. Quando eu fiz para vocês aquelas perguntas no início, o que é que vocês estavam fazendo durante o isolamento social, que ainda continua? O que é que vocês acharam da palestra, das palestras? Então, aquelas perguntas, elas envolvem a memória episódica, que é composta pelas questions o que, onde e quando, certo? E aí, só a título de curiosidade, para muitos autores, a nossa memória autobiográfica, ou seja, o conhecimento do nosso self, ela também está inclusa na memória episódica. Então, olha, é muita informação, gente. Eu sei que quem ainda não tem muito, assim, conhecimento da memória, certo? Mas aí a memória de longa duração, só recapitulando, memória declarativa e memória não declarativa. Memória não declarativa também é conhecida como memória implícita. E aí tem a memória de procedimentos, certo? Por exemplo, andar de bicicleta, andar de carro. O priming, que é a pré-ativação cortical. O condicionamento e o aprendizado não associativo. Um exemplo que eu lembrei agora de condicionamento é, por exemplo, a questão das máscaras. As máscaras, elas tinham um significado neutro na nossa vida, mas toda vez que nós vemos alguém de máscara agora, já vem um surto. Pandemia, vírus, dentre outras coisas. E o aprendizado não associativo, ele inclui habituação e sensibilização. Então, vejam que é muito complexo. A memória ela vai se dividindo em outras, certo? E aí, algumas estruturas são relacionadas com esse processamento. Mas aí eu volto a dizer, como até outros palestrantes já falaram, o cérebro, ele trabalha de forma integrada, de forma holística. Então, é sempre bom nós lembrarmos disso. E aqui uma teoria, a teoria dos traços múltiplos, proposta em 1997, que associou a memória episódica justamente ao hipocampo, e a memória semântica, com o passar do tempo, ela se torna uma memória independente do hipocampo, ou seja, ela se torna uma memória mais neocortical. E aqui um modelo integrativo, também muito utilizado por muitos pesquisadores, que é o da memória de trabalho, proposto por Badley, certo? Que engloba algumas estruturas, certo? Como, por exemplo, o executivo central, que está responsável por direcionar nossa atenção, o esboço visoespacial, que está relacionado com a questão mais visual, do processamento visual, localização, a interface episódica, que vai resgatar alguns acontecimentos episódicos e fazer uma união de uns elementos, até para nós termos acesso ao nosso passado e juntar isso com o nosso presente. Então, é muito importante. E a alça fonológica, que é responsável por reverberar a informação. Por exemplo, quando nós estamos estudando para alguma prova, nós ficamos repetindo. Então, a alça fonológica, para quem aceita esse modelo, seria responsável. E aí, pessoal, as conexões estão só aumentando aqui. Muitas informações. Então, a memória e a aprendizagem no homem e em outros mamíferos depende de extensas conexões associativas contidas em diferentes áreas neocorticais do cérebro. Então, como eu falei, a memória ela está integrada com vários outros processamentos, justamente com as áreas de associação, bem como com áreas subcorticais, processamento de áreas límbicas. Então, ele envolve várias coisas, principalmente as emoções.
Então, entrando um pouco, já para dar vez à fala do neuropsicólogo Iago Maris, então, o que são as amnésias? Então, quando vocês virem essa letra A antes dos nomes, então fiquem atentos, porque a amnésia é algo adquirido. Por exemplo, afasias, déficits de linguagem adquiridos ao longo da vida, certo? E aí as amnésias, elas se dividem em retrógrada e anterógrada. Lembre lá do nosso paciente HM. Ele teve uma amnésia retrógrada parcial. Ele esqueceu alguns acontecimentos de 3 anos atrás, certo? E ele também teve amnésia anterógrada. Ou seja, a partir do dano, a partir do trauma, ele teve dificuldade para formar novas memórias, inclusive se planejar com relação ao futuro, tá? Eu espero que tenha ficado clara essa questão. E aí, eu passo a vez para o Iago, depois eu volto, se der tempo, com o estudo de casa. Obrigado, Heloísa. Do Você nada. pode cancelar aí a tua apresentação e eu poder compartilhar, fazer o compartilhamento da tela daqui. Tá? Mas enquanto isso, Del, eu vou pedir novamente que você, por gentileza, ligue seu microfone e ative sua câmera. Tá? Ok. Passados aí cerca de 25, é a base geralmente que a gente utiliza. Tá? Del, por gentileza, você lembra daquela lista de palavras que a gente repetiu 2 vezes? Lembro. Algumas coisas, claro. Fala para mim, por gentileza, as palavras que tu lembrares. Macaco, óculos, relógio, mesa, painel, cama, sofá, mamute, macaco. Eu falei macaco, foi. Tem um bracelete, não sei se é bracelete ou era um cordão. É isso que eu me lembrei. Ok. E tem uma palavrinha aqui que não sai. Estou dizendo aqui Não que sai, macaco tá era da aqui, segunda lista, ó. não? Todo pra sair aqui, não sai. Macaco era ou não da segunda lista? O pessoal O aí macaco, já lembra o que a gente macaco é. O macaco era da segunda lista. fez, logo em seguida eu falei uma outra lista e a gente repetiu apenas uma. Tá? Sim. Então tem um intervalo de tempo para a gente repetir novamente. Theo, algumas das palavras da primeira lista que a gente repetiu 2 vezes eram móveis. Tá? O Sim. pessoal que está aí no chat também pode colocar esse das palavras que lembram para a gente estar interagindo. Theo, fala para mim os Tem a móveis. mesa também. Mesa, sofá, cama. Tem um painel também. Mais Eu alguma? não lembro mais. Não lembro. Lembro da mesa. Eu lembro assim de coisas que tem aqui em casa, que eu fiz associação. A cama. Eu olhei para ter um painel. Não é um painel, é um quadro tem que cima. Então eu fiz a associação do painel com o quadro. Fiz a Algumas das associação. outras palavras que estavam na lista que a gente repetiu eram animais de 4 patas. Quais eram? Macaco, mamute e elefante, se não me engano. Mais algum? Só que eu lembro. Estão falando tigre também, que eu falei, é verdade. Eu esqueci. Por fim, não olha por aí, tá? Por fim, algumas das palavras eram acessórios pessoais, Del. Quais eram? Relógio, óculos e não sei se era pulseira, mas realmente acho que era uma pulseira, se não me engano. Colar. Eu vou te falar agora uma lista de palavras meio longas, tá? Eu quero que tu diga para mim se essas palavras estavam presentes na primeira lista que a gente repetiu ou não. Tudo bem? Tá. Uhum. Óculos estava ou não? Óculos estava na lista ou não? Estava. Flor. Repete, por favor. Flor. Não estava. Sala. Não. Mamute. Sim. Touro. Não. Chuva. Não. Papel. Não. Arco. Não. Colar. Sim. Mesa. Sim. Lobo.
Sim. Anel. Não. Pulseira. Sim. Sofá. Sim. Estante. Sim. Cesta. Não. Cama. Sim. Tesoura. Não. Tigre. Sim. Controle. Não. Painel. Sim. Hotel. Não. Cordão. Sim. Taça. Não. Coelho. Não. Camelo. Sim. Chapéu. Não. Ok. Percebi que algumas pessoas discordaram em algumas coisas do que você disse aí, certo? Eu percebi pelo chat. Tudo bem. Pessoal, o que foi que a gente Novamente. fez aqui? Esse é um teste, a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho. A gente fez uma adaptação, na verdade, a gente não trouxe o teste em si, mas a gente fez uma adaptação de palavras. A gente utiliza ele tanto o ROPS, que é o nome do teste, como o próprio RAVLT, tá? Que todos dois se baseiam justamente nessa perspectiva de aprendizagem de memorização, ok? Para a gente conseguir acompanhar como é que está esses processos mnemônicos do paciente, tá? Quando a gente invoca, na verdade, a primeira lista, a gente está falando de um tipo de recordação que a Heloísa falou no início. Lembram quais são os tipos de recordação, de evocação, na verdade? A Heloísa falou de alguns tipos de evocação. Lembram? Vamos trazer a memória aí. A evocação livre, lembram? A evocação livre, que é justamente esse processo. Quando eu concluo a lista de palavras, eu peço para que você diga para mim o maior número de palavras, sem nenhuma pista, sem nenhum acesso à informação. Você está evocando, tentando evocar livremente essas informações. Tá? A evocação por reconhecimento, quando eu digo algumas palavras que estavam e outras que não na lista, e aí você reconhece aquelas que estavam, certo? E a evocação com pistas, através de pistas, quando eu digo, por exemplo, algumas pistas semânticas. Animais de quatro patas. Quais eram os animais de quatro patas que estavam? Tá? Quais eram os acessórios pessoais que estavam na lista? Certo? E, além disso, a gente também faz aí essa análise da memória de longo prazo. A gente espera cerca de 20, 25 minutos para retomar aquela lista de palavras. Eu coloquei uma lista de interferência aí no meio, né? Inclusive, você falou macaco, o macaco era da segunda lista de palavras, como algumas pessoas aí conseguiram lembrar, né? Macaco estava na segunda lista de palavras. E aí eu lancei essa lista de extratora, para saber até que ponto a informação está sendo fixada, até que ponto a informação está sendo armazenada. Tá? E é justamente nesse processo, só agradecer, Del, tá? Muito obrigado pela participação. Eu vou pedir que tu desligue agora o microfone e a câmera. Obrigado. Deixa eu só fazer aqui a apresentação do slide, compartilhamento. Todo mundo está vendo o slide? Heloísa, por gentileza, me dá o... Estou vendo, Iago. Pode continuar. Tá, então vamos lá. E é justamente nesse processo que a gente vai ver um pouquinho agora sobre alterações neuropsicológicas da memória no envelhecimento. Tá? É muito comum as pessoas perguntarem até que ponto o esquecimento ele é algo normal. Quem nunca esqueceu, por exemplo, o que foi pegar na geladeira? Né? Quem nunca esqueceu onde foi que colocou o celular? Atira a primeira pedra quem nunca esqueceu onde colocou a chave da casa, do carro, do quarto. Acredito eu que esses episódios têm acontecido com a grande maioria das pessoas que se fazem presentes aqui. Se não, com as pessoas que estão aqui, pelo menos a gente conhece alguém que já passou por situações como essas, tá? Mas até que ponto isso é normal? Até que ponto a gente precisa se preocupar com isso, principalmente na senescência, tá? Com pessoas já com 60 anos, acima de 60 anos, viu? Então, vamos lá. A memória é provavelmente uma das funções cognitivas mais vulneráveis, tá? E por que a memória é uma das funções cognitivas que são mais vulneráveis? Porque, de fato, a memória ela depende de outras funções cognitivas, tá? A memória ela depende de processos atencionais, concordam? Para a gente fazer aquele processo de aquisição da informação,
de armazenamento, estocagem e evocação da informação, a gente precisa estar atento ao estímulo, para que vocês consigam aprender algo, por exemplo, dessa nossa conversa, desse nosso encontro, vocês precisam focar a atenção de vocês e ignorar outros estímulos. Estímulos, por exemplo, como mensagem do WhatsApp. Estímulos, por exemplo, como uma mensagem no Instagram, uma curtida no Instagram, do contatinho que acabou de dar. Tá? Então, a gente precisa aí, ter esse foco atencional para a gente poder captar essa informação e aí, com a prática, né, com esse grau sucessivo de informações que a gente vai adquirir, a gente conseguir chegar até no processo de evocação, do armazenamento da evocação da informação. Tá bom? Então, a memória ela experimenta de maneira marcante o efeito da perda da plasticidade cerebral produzida, né, principalmente quando a gente fala aí em idosos. Né? O nosso cérebro, ele é plástico, no sentido de que ele consegue aí se moldar para suprir algumas falhas, tá bom? Só que aí esse processo de plasticidade cerebral, ele acontece sim, né? As pesquisas já demonstram, antigamente se tinha uma crença de que essa plasticidade cerebral, ela era tão somente restrita à infância, né? Às fases mais primárias já do nosso desenvolvimento. Hoje a gente sabe que a plasticidade cerebral, ela acontece na vida adulta, na senescência. Claro que de uma maneira não tão intensa como ocorre com crianças, né? Nos cérebros mais precoces. Okay? E o que é que vem acontecendo? Né? A gente tem aí, a gente observar essas pirâmides demográficas, essas pirâmides etárias, a gente vai ver aí uma inversão. Tá? Nós temos aqui uma pirâmide que é pensada em quantidade de anos e sexo. Tá? Nós temos aqui homens e mulheres, e nós temos as faixas etárias. Então, nós temos desde 1940 a 2060, né? Mais futuramente. Nós temos aqui uma bem atual de 2018. O que é que a gente pode observar é que o envelhecimento ele vem crescendo. Tá havendo aí um aplacamento da base das pirâmides, certo? E nós temos aí um encorpamento do meio da pirâmide e ainda assim também acima desse meio. Isso evidencia que está havendo, paralelo a isso, uma menor taxa de fecundidade, tá? E uma maior expectativa de vida. Certo? Antigamente, se a gente for, né, analisar, a gente vai ver que a expectativa de vida no Brasil, por exemplo, na década de 50, era de 48 anos. Tá? Essa era a expectativa de vida no Brasil, na década de 50. Hoje, as pesquisas em 2020 já evidenciam que a expectativa de vida para quem nasce em 2020 é de 76 anos. Então, percebam a diferenciação, a distinção, o salto que a gente dá aí em termos de expectativa de vida. E claro que isso traz consequências para a saúde pública. O envelhecimento populacional traz consequências para a saúde pública. Tá? Será se as nossas políticas públicas estão preparadas para essa demanda, para essa inversão das pirâmides, essa inversão demográfica dessas pirâmides? Tá? A gente vê que algumas neuropatologias aí, principalmente da senescência, estão muito presentes no nosso dia. Acredito eu que a grande maioria de pessoas, né, que estão aqui conhece uma ou outra pessoa, tem ou já teve algum familiar que teve a doença de Alzheimer. Né, uma das condições aí dos processos demenciais que mais atingem aí a população idosa. Tá? Então, o envelhecimento, por si só, ele leva ao esquecimento, e aí a gente entra em um debate bastante interessante e pertinente, que é o debate do que é envelhecimento saudável e do que é envelhecimento patológico. Tá bom? E aí a gente tem aqui uma atrofia cerebral, certo? Nós temos um cérebro aqui sendo atrofiado, e aí um corte coronal a gente percebe essa atrofia da estrutura cerebral, tá? E o quanto isso acarreta em prejuízos cognitivos, em declínios cognitivos e alterações na funcionalidade e no comportamento das pessoas que são acometidas por essa atrofia, tá? Por esses processos patológicos. Então, o que de fato vem a ser envelhecimento normal e o envelhecimento patológico? Né? O envelhecimento normal, ele é um envelhecimento natural, tá? Tanto eu, como Heloísa, como todas as pessoas que estão aqui, se tiverem a oportunidade, a gente vai envelhecer, tá?
chegar aí se a gente passar de 2020, né, muito provavelmente a gente vai envelhecer, tá bom? Esse é um processo natural. E esse processo natural, ele traz consequências. Existem consequências no nosso cérebro, nas capacidades estruturais e funcionais do nosso cérebro, que acompanham esse envelhecimento normal, tá? E o envelhecimento patológico nada mais é do que algumas condições, algumas doenças crônicas, por exemplo, que aceleram, que intensificam esse envelhecimento normal, tá? A gente vai ver quais são essas condições que intensificam, que acompanham, que aceleram esse processo de envelhecimento normal ou natural, tá? Então, algumas causas mais frequentes de alterações da memória são o envelhecimento como principal fator de risco, tá? Para declínios mnemônicos, para declínios da memória, e os processos demenciais, tá? Então, existem aí dois conceitos que se enquadram no envelhecimento normal, que seria a senescência, e no envelhecimento patológico, que seria a senilidade, tá? Então, lembre aí, senescência, lembrem da adolescência, uma fase, tá? Senilidade, lembra de enfermidade. São processos, são doenças crônicas que aceleram, que intensificam esse processo de envelhecimento natural, tá? E como acelera e como intensifica esse envelhecimento, as consequências de disfunção cognitiva, de prejuízo nos domínios cognitivos, como memória, atenção, linguagem, apraxias, agnosias, são afetadas por algumas condições crônicas, tá? Então, dentro dos aspectos, antes da gente adentrar o campo das demências, a gente tem um conceito que antecede a demência, que é o comprometimento cognitivo leve, tá? E esses comprometimentos cognitivos, com o passar dos anos, a idade como sendo o maior fator de risco para a demência, esses comprometimentos cognitivos, eles podem ser de diversas formas. Eles podem atingir tanto a memória, tá, o domínio da memória, como podem não atingir a memória, tá? A gente anteriormente se tinha aí dentro do manual do DSM, de classificação das doenças, a gente tinha aí que demência era, para ser diagnosticado com demência, a gente tinha que ter um comprometimento da memória, né, um comprometimento mnemônico. Hoje, com a atualização do conceito, o comprometimento mnemônico não é imprescindível para o diagnóstico de demência, tá? Outros comprometimentos em outros domínios cognitivos já entraram aí. Então, percebam que houve aí um maior entendimento acerca dos processos demenciais, tá? Então, no comprometimento cognitivo leve, o que vai diferenciar é justamente a ausência. No comprometimento cognitivo leve, a gente não tem as atividades básicas da vida diária comprometidas, tá? Diferentemente dos processos demenciais, onde a gente tem aí uma capacidade, uma funcionalidade alterada, tá? Uma funcionalidade comprometida. As pessoas que com demência, né, no caso, elas começam a perder a sua autonomia e a sua funcionalidade, a sua capacidade de se autogerenciar, a sua capacidade, por exemplo, de manter a sua higiene básica, a sua capacidade de sair em ambientes que antes eram conhecidos, mas a pessoa já está apresentando dificuldades em reconhecer o ambiente que ela se encontra, as pessoas com quem ela convive, tá? Então, no comprometimento cognitivo, não existe isso, não existe essa perda da capacidade das atividades de vida diária, tá? A pessoa consegue ainda assim, mesmo com uma problemática em algum domínio cognitivo, que pode ser a memória, que pode ser a atenção, que pode ser as funções executivas, que pode ser as habilidades visoespaciais, tá? Mas ainda assim as pessoas conseguem ter o seu autogerenciamento e a sua independência, tá? Então, a demência, na verdade, ela é um conceito guarda-chuva, né, que abrange aí um conjunto de sintomas associados com comprometimento cognitivo, tendo aí alguns tipos de demência, né, a principal, que acredito que todo mundo conhece, alguém que já passou por isso, alguém que já foi acometido, algum parente, algum amigo, parente de alguém, tá? Então, como principal, a gente tem o Alzheimer, representando 50% a 75% dos casos de demência. O Alzheimer é um tipo de demência insidioso, lento, progressivo, neurodegenerativo, que vai aí acometendo principalmente a região temporal, o hipocampo, tá? Nós temos aí a demência vascular, representando cerca de 20% a 30% dos casos, que estão muito associados a fatores de risco, tá?
está muito associado ao que Lídia colocou na palestra anterior, tá? De infartos lacunares, e aí esses infartos lacunares, eles deixam lesões no cérebro, tá? E a depender de qual é a área atingida, é que o domínio vai ser afetado, a função cognitiva vai ser afetada, tá? Nós temos aí a demência por corpos de Levy, representando 10 a 25% dos casos, e, por fim, a demência frontotemporal, representando também 10 a 15% dos casos, tá? Cada tipologia, cada tipo de demência dessa tem características que são específicas, tá? Eu não vou entrar em mérito para não prolongar tanto tempo. A gente ainda tem um estudo de caso para ver, a gente ainda tem os testes para ver um pouquinho. Mas, posteriormente, vocês podem estar aí tirando essas dúvidas com a gente, tá bom? Então, para falar um pouquinho sobre os testes, sobre as neurociências, sobre essa área de investigação, da experiência que a gente teve dentro do laboratório de envelhecimento, né, na parte clínica, nós temos algumas subdivisões das neurociências. A neurociência, ela se divide em algumas ramificações, dentre elas a gente tem aí a neuropsicologia, tá, que é o nosso foco aqui nesse momento. E o que de fato vem a ser a neuropsicologia? A neuropsicologia ela é uma disciplina científica, ela é interdisciplinar em sua essência, ela é democrática, ela dialoga com vários outros campos, com várias outras áreas de atuação, tá? E aí ela busca justamente estabelecer essa relação entre os processos e os processos cognitivos, né, esses processos mentais, e o funcionamento cerebral. E para isso se utiliza de conhecimento tanto da área das neurociências como da psicologia, tá? Então, até que ponto a estrutura cerebral, o nosso cérebro, as funções cognitivas, têm implicações no nosso comportamento. Então, dentro da avaliação neuropsicológica, né, a gente tem aí a testagem neuropsicológica. A testagem neuropsicológica ela é apenas um campo da avaliação neuropsicológica. A avaliação neuropsicológica ela é muito mais ampla, ela é muito mais complexa e muito mais completa do que tão simplesmente a aplicação, a correção e interpretação de testes neuropsicológicos, tá? E dentro dessa testagem neuropsicológica, a gente se utiliza de instrumentos, tá, psicométricos que são validados, que são padronizados, que são normatizados. A gente tem aí algumas funções cognitivas que a gente avalia. A inteligência, a memória, a atenção, as funções executivas, mas o que nos importa, por hora, é a avaliação neuropsicológica da memória. Tá? Então, esses instrumentos que a gente utiliza, eles são utilizados para a comparação dos resultados obtidos com aqueles de uma amostra representativa da população. E para isso a gente leva em consideração alguns fatores demográficos, como, por exemplo, a idade, a escolaridade e o gênero. Tá? Eu não posso comparar, por exemplo, Del com alguém mais velho, com alguém mais escolarizado, enfim, com características demográficas que são distintas. Tá? Precisa fazer esse comparativo utilizando aí esses dados demográficos de idade, escolaridade e gênero, para melhor entender esse processamento cognitivo, para melhor entender como é que aquele sujeito, como é que aquele indivíduo se encontra no que diz respeito às suas funções cognitivas. Então, dentro das etapas da avaliação neuropsicológica, a gente tem aí o levantamento da história clínica, a gente vai sondar todos os aspectos voltados à história da doença, à história do quadro, né? As doenças crônicas, se faz uso de medicação, enfim, todo um aparato aí que nos direcione nessa bateria neuropsicológica, nessa testagem neuropsicológica que a gente vai fazer o uso, tá? Cada caso é um caso específico, então a gente vai selecionar os testes de acordo com essa história clínica, de acordo com as nossas observações clínicas, certo? Depois dos testes escolhidos e aplicados, né, a gente vai para a interpretação e avaliação, saber levando em consideração tanto os aspectos qualitativos, né, as observações, as escalas aplicadas, né, até a parte mais quantitativa, que é justamente essa parte mais de desempenho do sujeito frente aos testes, frente às avaliações, e, por fim, a devolutiva. Essa devolutiva aí com as adequadas orientações do que fazer a partir daquele quadro, daquela hipótese diagnóstica, tá bom? Então, os instrumentos que são utilizados para avaliação da memória, e obviamente que eu trouxe apenas alguns, tá? Não foi minha intenção aqui esgotar com os instrumentos que fazem a avaliação da memória. Então, nós temos o ROPICS, tá? Que foi justamente
tanto o ROPS como o RAVLT, eles se baseiam nesse paradigma que eu apliquei no início, né, que Del participou juntamente comigo. Então, ele tem essa capacidade aí de mensurar a memória, tanto a imediata através de recordação livre, tanto a memória também a longo prazo, que a gente aguarda aí cerca de 20, 25 minutos para fazer esse resgate da informação, saber se a informação foi, no caso, armazenada. Se houve aprendizagem, por exemplo, se o número de palavras que Del disse na segunda repetição foi maior do que a primeira, geralmente é isso que acontece. Quanto maior o número de vezes que a gente repete a lista, a gente espera que o paciente, né, ele repita o maior número de palavras a cada repetição. Né? Então, nós temos tanto o HVLT como o RAVLT para fazer essa mensuração. Nós temos o span de dígitos da escala Wechsler de inteligência, uma escala ouro para avaliação da inteligência, né? Então, nesse teste, a gente apenas, ele pode ser tanto aplicado na ordem direta, e aí eu falo alguns números, uma sequência de números aleatórios, e em seguida eu peço que o sujeito, que o participante, ele repita para mim a sequência exata dos números, como também posso fazer isso na ordem inversa, que é para trabalhar justamente a memória operacional, a memória de trabalho que a Heloísa falou anteriormente. Tá? Então, dou uma sequência de números, por exemplo, 3, 7 e 8, eu peço que a pessoa me diga essa ordem inversa, tá? Do último número para o primeiro. A gente está avaliando tanto a memória a curto prazo, como a memória, aí, nesse caso, de inverso, na memória de trabalho, a memória operacional. Nós temos cubos de Corse, tá? Existe uma base, um teste aí que existe uma base de madeira, com 9 cubos. Esses cubos eles estão também distribuídos de forma aleatória, contendo números de 1 a 9, certo? Esses números estão apenas de um lado, do lado do aplicador do teste, certo? Então, só quem tem essa visualização é o aplicador. O sujeito examinando não tem acesso a esses números. Então, a gente vai tocando em uma sequência de números em cubos aleatórios, certo? E a gente solicita que o participante ele repita essa sequência. E, obviamente, a gente vai começando de 2 dígitos, certo? Com apenas 2 toques. Depois a gente vai aumentando para 3, depois para 4, até, enfim, a gente ver a capacidade ali de memorização do sujeito. E da mesma forma que com o span de dígito, a gente pode fazer isso de ordem inversa, tá? A gente pode fazer que o sujeito, ele comece os toques do último toque para o primeiro, certo? A gente analisar a capacidade de manipulação da informação desse sujeito. Nós temos sequência de números e letras também, da escala Wechsler de inteligência, que não tão diferente do span de dígitos, a gente vai apenas aí alterar. A gente vai, além de oferecer, por exemplo, somente números, a gente vai acrescentar números e letras. E um detalhe importante, nesse teste eles precisam organizar mentalmente esses números e letras, de maneira crescente, tanto os números como as letras também. E figuras complexas de Ray também, é um teste que existe, é o estímulo A, que é um estímulo infantil, e o estímulo B, que é o estímulo adulto. A gente avalia justamente essa memória visual, a memória visoespacial do sujeito, certo? A gente apresenta um estímulo de uma figura com várias formas geométricas, e aí a gente solicita primeiramente que o paciente ele copie a figura olhando para o estímulo, posteriormente a gente retira o estímulo, retira a figura, aguarda 3 minutos, 5 minutos, e aí a gente solicita que o participante, que o sujeito, ele desenhe a figura agora sem olhar o estímulo. Então, a gente faz a avaliação da memória visoespacial, memória visoconstrutiva do sujeito. Aí eu vou passar um pouquinho para a Heloísa, depois a gente retoma aqui novamente. Tá, só terminando aqui de responder algumas mensagens. Então, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre um estudo de caso de uma paciente que eu atendi em 2018. Pode passar, Iago. Então, a paciente tinha 83 anos, tinha 12 anos de escolaridade, era viúva, já estava aposentada há 25 anos, só que cerca de 10 anos atrás ela trabalhava com confecções, vendia roupas, e aí ela chegou lá no serviço de neuropsicologia sem diagnóstico, tá? Chegou lá com um filho, que era o cuidador dela. Então, qual era a queixa principal da paciente? No caso do filho,
que ela tinha os esquecimentos e, de acordo com o filho, iniciaram aos 6 anos, como eu tinha falado. Pode passar. No caso, ela começou a esquecer panelas no fogo, repetir conversas, deixou de andar de ônibus. Além disso, ela começou a cair em trapaças. Ou seja, o pessoal ia lá comprar algumas roupas e não pagava depois, ou dava o dinheiro errado, e ela começou a não perceber isso. O filho não relatou mudança de personalidade nela, visto que ela era uma pessoa, ainda é uma pessoa muito dócil, ela ficou com a mesma personalidade, não ficou uma pessoa irritada. E ele falou que os esquecimentos estão piores, estavam piores, mas estava evoluindo de forma lenta. Ou seja, ela estava estável, o quadro. Certo? Pode passar, Iago. Então, nessa análise qualitativa, o que foi que eu observei? A paciente não foi capaz de relatar a própria história clínica dela. Eu fiz várias perguntas a ela, onde é que ela trabalhava, quem foi o marido dela, onde ela nasceu, e ela não foi capaz de me responder. Ou seja, ela já tinha amnésia retrospectiva. Lembrei lá do que eu falei. Ela repetia frases, não lembrou de eventos da memória de longo prazo, como eu já falei para vocês. Não lembrou que tinha visto um amigo antes da avaliação neuropsicológica. Ela não soube me falar qual era a data nem o horário. E, assim, toda vez que eu a encontrava, para ela era a primeira vez. Eu tinha que me apresentar, eu sou Heloísa, porque ela já não lembrava mais nada que tinha acontecido. Não reconhecia o lugar, não reconhecia os filhos. Além disso, ela apresentava confabulações. Por exemplo, ela me dizia, eu tenho que ir embora, pois tenho que fazer o jantar. Ou seja, ela falava histórias. Igual, Tiago. Não é isso. E tu tirou, foi? A tabela de testes? Vê se tu acha. Isso não era para... foi a ordem... Gente, tá muito barulho, tem um carro de som passando aqui. Me perdoem. Tá? E aí, além dessa análise qualitativa dos dados, nós no SEMI fazíamos análise quantitativa, utilizando testes neuropsicológicos. Certo? E a água está fazendo muito barulho? O som aqui está terrível. Dá para ouvir tranquilo. Tá, obrigada. Então, aí, eu apliquei alguns testes com ela. Vocês podem ver aqui que ela foi ruim em todos os testes, praticamente. Ela obteve scores muito ruins. Foi aplicado o Mini-Mental, um relógio. Ela só fez 2 pontos no teste do relógio. O teste de fluência fonológica faz, no qual a pessoa tem 1 minuto para falar palavras que começam com a letra F, com a letra A e com a letra S. Fluência categórica, ou seja, ela tinha 1 minuto para falar uma lista de animais, e como vocês estão vendo aqui, ela só foi capaz de dizer 5 nomes de animais. O Hopkins, que foi um teste já muito bem explicado pelo Iago. Caso vocês tenham alguma dúvida, nós podemos recapitular depois. Mas aqui, olha, ela não aprendeu nada, gente. Vocês estão vendo que ela não armazenou, nem recuperou nenhuma informação, nenhuma palavra do teste. A DRS-2, que é um teste utilizado na demência, também ela teve todos os scores negativos. Só explicando um pouco, nós obtemos esse score comparando o paciente com pessoas da mesma idade e mesma escolaridade. Então, por isso a importância do uso de testes padronizados. E a GDS foi 3, né, Iago? Está cortando um pouco aqui. Isso, foi 3, não indicativo de depressão. Na escala de depressão geriátrica. E eu apliquei a GDS com o filho dela.
para ter uma informação mais confiável, certo? E aí, pessoal, com todas essas características, todo esse quadro clínico aqui que eu falei para vocês, se chegasse essa mulher na clínica de vocês, imagine que vocês são profissionais de saúde, por exemplo, qual era o possível diagnóstico que vocês diriam que ela tem? Foi complicado? Será que essas informações são suficientes para a gente levar a uma hipótese diagnóstica? Ou vocês sugeririam que existisse algum outro exame, alguma outra análise que pudesse contribuir para uma melhor hipótese diagnóstica? Isso. Não, percebam que a paciente tinha tanto amnésia retrógrada como aterógrada. Ou seja, ela não lembrava de acontecimentos anteriores, nem era capaz de construir novas memórias, certo? Eu confesso para vocês que esse caso me destabilizou, usando o conceito, porque eu ia por uma linha de possível diagnóstico, mas aí, para auxiliar um pouco vocês também, volta o slide, algo que tu acabou colocando antes. Isso. Então, quando eu olhei o exame, a neuroimagem da paciente, então eu me deparei com isso. Certo? Pode passar o outro, Iago. Aqui o corte axial da paciente. Então, aí, pessoal, o que é que vocês acham? Vão falando aí. Pode passar, Iago. Pode passar. Então, pessoal, diante de tudo que nós vemos aqui, o que é memória mesmo? Eu quero que vocês recapitulem isso. Será que só um conceito abarca a grandiosidade que é a memória e tantas outras estruturas que ela está envolvida, tantos outros processos cognitivos que ela está relacionada? Então, o que é memória mesmo? Pode passar, Iago. Então, aqui são as referências utilizadas por nós. Então, espero que possamos ter outros encontros para dialogar mais até sobre outros processos cognitivos. E aí, gente, só colocando algumas frases para encerrar, eu gosto muito do cantor Belchior, e esse ano está sendo difícil para todos nós, sem dúvidas. E aí tem uma música dele que ele diz: na parede da memória, essa lembrança é o quadro que dói mais. Mas aí, nós sendo os donos das nossas memórias, nós temos esse certo controle. Então, como podemos tornar nossas memórias os nossos próprios paraísos mentais? Como é que podemos fazer isso todo dia? Para elas não serem tão dolorosas, tão angustiantes, tá? Então, eu encerro aqui, Iago ainda vai falar, e agradecer imensamente pela presença de vocês online, pelas discussões aqui maravilhosas. Muito obrigada mesmo. E muita saúde para todos. Então, pessoal, só para finalizar, o título da palestra é Nós Somos o que Nós Lembramos. Tá? Nós não somos apenas aquilo que nós lembramos, nós somos também aquilo que nós esquecemos. Né? Nós somos tanto o que nós lembramos como aquilo que nós esquecemos. A memória é aquilo que a gente aprendeu, aquilo que a gente vai galgando, aquilo que a gente vai experienciando ao longo do tempo, vai constituindo o nosso senso identitário, as nossas crenças, as nossas ideologias, né, as nossas capacidades intelectuais. Tá? E aí, obviamente, é impossível a existência de uma neuropsicologia, de uma neurociência sem cérebro. Nenhum cérebro, nenhuma mente. Tá? O nosso cérebro, ele coordena, ele alinha, ele executa, ele direciona os nossos comportamentos. A gente não pode negligenciar isso. Tá? Sem cérebro, sem mente, sem comportamento. Tá? Justamente isso. Esse é o objeto de estudo da neuropsicologia, é o que a gente tenta investigar.
o quão alterações estruturais ou funcionais nesse órgão que é tão relativamente pequeno, mas de uma complexidade tamanha, né, o quão ele consegue interferir nessa nossa capacidade de se comportar, de se adaptar. Tá bom? E aí, agradecer a todo mundo, agradecer a Gliciano, agradecer a Lídia pelo convite, parabenizar a todos pelo evento. Espero que a gente tenha mais momentos, né, Heloísa, como esse. Eu sei que o tempo é muito curto para um assunto tão delicado, para um assunto que é tão complexo como memória, tá? Mas acredito eu que a semente tenha sido plantada, né, Heloísa? Alguma inquietação, alguma aprendizagem, alguma memória vocês vão levar desse momento, desse evento. E vamos se interessar por estudar a memória. Espero que vocês possam aprender muito mais, porque realmente é muito complexo. Espero que não tenha bombardeado vocês com muitas informações, mas era o crucial para ter uma base. Tá bom? Aí sintetizar o maior número de informações importantes para auxiliar dentro desse processo. E aí estão nossos Instagrams e e-mails. Se surgirem outras dúvidas, sintam-se à vontade para mandar, tá bom? Vamos responder com muito prazer para todos. E obrigada pelos elogios. Eu estou quase chorando aqui. Falar em Belchior dá vontade de chorar. Enfim, gente, a gente terminou mais uma palestra da Semana do Cérebro. Como a gente passou um pouco do tempo, não vamos conseguir responder as perguntas, mas vocês podem enviar aí para os palestrantes Iago e Elô. Tem aí o Instagram, o e-mail deles. Vocês podem entrar em contato com eles e fazer as perguntas diretamente, tá certo?